Bem, o meu nome é Thamis Gertner. Maurício Torres, eu sou colombiano. No português, talvez é mais portunhol. Então, eu era advogada do lado direito dos juízes de imigração. Não me julguem. A imigração aumentou as taxas. Não era muito barato antes. Rechazado. Negado ou rejeitado. A gente pode cortar aí. As entrevistas no consulado, por que são tão frequentemente negadas? Fiquem ligados. Bem-vindos ao Vozes Imigrantes, o seu podcast onde nós vamos descomplicar o mundo das leis de imigração dos Estados Unidos. Eu sou a Thamis Gertner e aqui... Eu sou Maurício Torres. E nós somos advogados e sócios fundadores da Gertner Torres, escritório de advocacia de imigração aqui em West Jordan, Utah, nos Estados Unidos. Hoje a gente quer falar com vocês sobre as leis da imigração. Queremos fazer que tudo seja mais fácil para vocês, que não tenham complicações e coisas difíceis de entender, que você tenha boa representação de advogados da imigração e que também tenha dicas para vocês, para que tenham mais informação sobre os processos migratórios. Então fiquem ligados, super importantes. Nós vamos dar várias dicas hoje sobre como escolher um escritório ou então um advogado de imigração para você levar em conta quando você for escolher, entrevistar, fazer consultas, tá? Então fiquem ligados. Mas antes, anúncios no mundo de imigração. O que tem, Maurício? Então, primeiro anúncio. Eu acho que muita gente sabe que no 1º de abril deste ano, a imigração aumentou as taxas da imigração. Então, não era muito barato antes, mas agora é muito mais caro. Então, tem que ter muito cuidado. Se você envia uma aplicação para imigração com a taxa anterior, então pode ser rechazado. Vamos supor, negado ou rejeitado. Rejeitado. A gente pode cortar aí. Ou não. Ou não. Então, se você envia o processo com a taxa anterior, seu processo vai ser rejeitado. Então, tenha muito cuidado. Qual mais? Eu acho que uma, né, que muita gente tem ansiedade é que nós estamos em um ano de eleições nos Estados Unidos, né? Ano de eleições presidenciais, que pode mudar muitas coisas, também dá uma certa ansiedade em relação à mudança de partido, né, na presidência, e eu acho que é isso, né, levar em conta que é um ano de eleições, tá pensando em imigração, é a hora, porque algumas coisas podem com certeza mudar, e isso a gente tem uma previsão, mas nada muito certo ainda. Sim, mas não tem problema. Se você ainda tem ansiedade do tema, pode falar conosco. A gente quer que você tenha paz, tranquilidade e que então não tenha que pensar que o processo vai terminar, parar com a imigração. Vamos ajudar a vocês. Pois é, então, nesse tema de aliviar um pouco da ansiedade, nós queríamos explicar um pouco quem nós somos, quem o nosso escritório, né, e também explicar um pouco sobre as dicas, né, que nós mencionamos antes. Então, primeiro, Maurício, um pouco sobre você para o pessoal aí. Perfeito, então eu sou Maurício Torres, eu sou colombiano, então no português talvez é mais portunhol, eu falo espanhol, inglês, estou aprendendo português, a Thamis é boa maestra. Não, gente, ele estuda muito português, é impressionante. Mas eu sou um advogado da Colômbia, então eu fui na escola na Colômbia, o bacharelado do Direito. E depois disso eu trabalhei na Colômbia com uma corte chamada Corte Constitucional. Tem todos os assuntos da Constituição da Colômbia. E depois vim para cá para estudar o mestrado no Direito aqui na BYU. E eu sempre pensei que, não sei, não tinha muito claro o direito que eu queria praticar ou fazer, trabalhar. Então, depois de muito pensar,
o que eu queria fazer. O tema da lei da imigração foi muito importante para mim e também para as pessoas que eu conhecia. Então, pensei, vou começar a trabalhar na imigração. E estive num escritório por quase 3 anos, trabalhando na área da imigração da família, imigração dos casos humanitários, imigração dos casos para os familiares dos militares. Então, gostei muito disso e depois conheci você. Então, Thamis, quem é você? Bem, o meu nome é Thamis Gertner e eu também sou advogada licenciada nos Estados Unidos. Eu sou de Curitiba, originalmente, mas eu vim para os Estados Unidos quando eu era bebê, praticamente bebê de colo. Morei e cresci no estado de Utah, nos Estados Unidos. E os meus pais, né, vieram para os Estados Unidos em busca de uma oportunidade melhor para mim e para os meus irmãos, igual o Maurício, né? E eu me formei o meu bacharelado em Relações Internacionais e Ciências Políticas na Universidade de Utah, aqui em Utah. E depois eu fiz o que a gente chama aqui Escola de Direito, né, o Juris Doctor, no estado de Colorado, na Universidade de Denver. E eu também, muito igual ao Maurício, eu não tive intenção de entrar no direito para fazer imigração, né? Eu achava, por ser imigrante, eu talvez queria evitar um pouco. Eu queria ir para o lado de business, negócios. Mas quando eu entrei, né, na escola de direito, eu fui fazendo alguns estágios, eu trabalhei com alguns professores e eu me identifiquei muito na imigração. E após a minha formação, eu trabalhei no Departamento de Justiça americano, dentro das cortes de imigração. Então, eu era advogada do lado direito dos juízes de imigração. Não me julguem. Era um trabalho difícil. Eu era responsável por aconselhar os juízes, né, se uma pessoa deveria ser deportada perante a lei de imigração. E, né, a minha área que eu me especializei era as áreas criminais. Então, quem cometia um crime, se era para ser deportado ou não. Eu fiz isso por 3 anos. Cansativo, né? Sim. Emocional, mas eu gostava muito. Então, saí e fui para um escritório onde eu encontrei o Maurício. E eu trabalhei nesse escritório e eu comecei a trabalhar mais na área de negócios, né? Business e imigração, onde você pode vir com vistos de trabalho ou então empresas que podem patrocinar a gente. Então, eu trabalhei nos 2 lados e eu amei. E aí, nós, então, agosto de 2022, mais ou menos, nós decidimos abrir o nosso próprio escritório. Quase 2 anos, né? Praticamente 2 anos, é uma loucura, mas sonho realizado. Sim. E então, isso chega ao ponto de explicar quem é a Gertner Torres, o que nós fazemos e um pouco sobre o escritório. Então, a Gertner Torres, a gente tem a ideia de representar todas as pessoas que precisam ajuda da imigração, das leis da imigração, querem vir para cá, para os Estados Unidos, querem ficar legalmente nos Estados Unidos. A gente quer que vocês não tenham essa ansiedade de começar o seu processo com a imigração, porque a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que as famílias... A minha família ainda está na Colômbia, mas a família da Thamis tem família no Brasil, tem família lá cá. Então, não é fácil para muitas pessoas vir para cá. Talvez você quer estudar, talvez você quer trabalhar, quer que a sua família esteja junta. Então, tem muitas maneiras de imigrar. Gertner Torres quer trazer essa representação para você. Então, a gente trabalha com processos da família, processos humanitários, processos do negócio. Se você ainda não está seguro do processo que você quiser fazer, então pode falar conosco. Exatamente. E algumas coisas adicionais. Então, nós somos um escritório, né? Então, nós somos advogados licenciados. Nós temos uma equipe, né, extremamente bem qualificada, localizados em West Jordan, Utah. Para quem não conhece, veja no mapa. Ótimo estado, ótima cidade. Mas nós atendemos, né, temos clientes no mundo todo. Então, nós não estamos limitados a trabalhar ou atuar só em Utah. E
Realmente, né, a nossa intenção com o nosso escritório foi a gente vê muita falta de informação do lado do cliente, da perspectiva do cliente, né? Muitas reclamações são: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, né, aonde eu me enquadro. E a gente se identificou muito nisso, no nosso lado também, como advogados. Então, a nossa intenção realmente era de abrir um escritório onde o nosso foco mesmo é de andar lado a lado ao cliente, comunicar com você, saber que você está contratando os advogados, né? E não um assistente ou o que for, uma empresa grande. Então, isso é super importante para a gente. É o nosso propósito, a nossa intenção é sempre ajudar os nossos clientes. E uma das coisas que eu gosto muito, Tamis e eu somos imigrantes. E também temos muitos clientes imigrantes. Muitos dos funcionários do escritório são imigrantes. E o nome do podcast é Vozes Imigrantes. Então, Tamis, qual é o objetivo do Vozes Imigrantes? Ótima pergunta. Então, a intenção do nosso podcast é que nós queremos primeiro, né, meio que desmistificar e descomplicar o mundo de imigração, porque o que tem de informação é uma loucura o que a gente vê. Mas a nossa intenção é de dar informação clara, precisa e também correta, né, sobre as leis imigratórias. O que mais? Também, eu acho que a gente não imagina todos os processos que a imigração tem. Se você fala imigração, talvez pensa no ICE, talvez pensa a deportação, talvez pensa o juiz da imigração. Mas tem que pensar também no consulado, embaixada dos Estados Unidos no seu país, tem que pensar no USCIS, a agência da imigração aqui nos Estados Unidos, e todos os processos que a imigração tem. Então, tem leis para o USCIS, tem leis para as embaixadas, tem leis para os juízes, então, muitas leis da imigração. Você não tem que se preocupar com as leis. Esse é o nosso objetivo. Então, aqui, nas Vozes Imigrantes, queremos falar sobre cada processo, queremos trazer clientes que podem falar sobre a experiência deles, para que você, então, não tenha que pensar, e o meu processo, como vai ser? Vai ter mais uma ideia do que vai passar. Exatamente isso. E só para vocês levarem em conta, pense nisso. Existem mais de 180 processos de imigração que você pode aplicar para vir para os Estados Unidos. Então, não é só uma opção, não é só assim, esse processo é onde eu me enquadro. O nosso trabalho é te trazer todas as opções que existem, um pouco sobre cada um. E se você quiser vir, obviamente a gente vai ajudar, fazer uma consulta, mas a nossa intenção com o podcast é dar essa informação para vocês entenderem melhor que os caminhos são vários para vir para cá. Uma coisa, antes de começar com o tópico de hoje, queremos a participação do público. Então, se você tem sugestões, se você tem perguntas, se você quer que a gente fale sobre algum tópico específico, por favor, envie uma mensagem para que a gente possa saber o que podemos falar com vocês. Mas hoje, então, já sabem que somos advogados da imigração, sabem que temos experiência, sabem que somos imigrantes, mas por que queremos falar hoje por que é melhor que você tenha um advogado. Por que você vai pensar em contratar um advogado? É melhor fazer isso? É melhor ir como consultor, um paralegal? Que é melhor. Então, a gente quer falar sobre isso hoje. E talvez você pense, vocês são advogados da imigração, então vocês vão dizer, sim, precisa de um advogado. Mas queremos falar hoje por que é tão importante, umas dicas do que você tem que fazer quando também você está procurando um advogado. E só para deixar claro, gente, não é para dizer não deve usar um consultor, um paralegal ou um escritório, não é isso. É só da nossa perspectiva, os cuidados que vocês devem ter e também algumas dicas, né? Ao buscar, ao falar com esses profissionais. Então, primeiro, a primeira coisa de entender: qual a diferença entre um advogado e talvez um consultor ou um paralegal? Assim, qual a função o papel do advogado no processo? Então, o advogado vai te representar com a imigração, como juiz, com qualquer pessoa. Por quê? Porque o advogado tem licença, tem autoridade
por o BAR, por a agência dos advogados do Estado, para poder te representar. Então, talvez você já escutou que um advogado nos Estados Unidos precisa ter a licença do BAR de cada estado em que ele mora ou trabalha. A imigração é um tema federal. Então, como um tema federal, você não precisa que o advogado que vai te representar que more ou que tenha licença desse estado. Você simplesmente precisa que tenha licença dos Estados Unidos. A minha licença é da Califórnia e... Meu é do estado de Colorado. Então, primeiramente, a diferença é temos autoridade pela lei para poder te representar. Ótimo. Então, licença. Essa é a primeira diferença grande. Perfeito. Segundo, eu acho que o papel do advogado no processo imigratório é dar conselho legal, né? Eu acho que a função primordial de um advogado é ele te dar aquele conselho, olha, eu acho que esse é melhor, ou então as consequências, né? E eu acho que é aí que é um diferencial grande entre talvez um consultor ou não. Você tem algum exemplo ou alguma história? Porque... Tenho muitas. Sim, muitas pessoas. Na semana passada, uma pessoa ligou no consultório, no escritório, e perguntou, aqui trabalha o Maurício Torres? Se aqui trabalha, o nosso secretário falou. Mas ele mora na Flórida? Não, ele mora no Utah. Porque eu estou falando com ele por Facebook. E ele falou que eu preciso pagar $5.500 para ter meu processo. Eu qualifico. Então eu pensei, e qual é o nome dele? Mas ele, não é cliente nosso, eu nunca falei com ele. E ele diz, não, sim, aqui tem os documentos que você me enviou. E... não sei se é consultor, não sei se é o advogado, mas não é eu. Então, tenha muito cuidado com as pessoas que também não são consultores nem advogados. Então, muito, muito cuidado com isso. Mas muitos exemplos de pessoas que podem te falar se eu sou advogado ou eu tenho licença, mas pergunte. A gente pode te mostrar nossa licença, porque não temos problema, nada que esconder. Isso é interessante, porque eu acho que, às vezes, o que frustra mais a gente é as consultas ou as perguntas da seguinte forma. O meu amigo falou tal, ou o meu amigo da igreja falou X, ou me deu esse conselho. O que você acha, doutora? E, às vezes, isso... é um pouco frustrante, porque é um conselho legal que talvez essa pessoa não deve falar ou não deveria estar falando da minha perspectiva, porque eles não são advogados. Eu acho que é importante, a dica seria você sempre questionar a fonte daquele conselho, as condições da pessoa que está te passando aquele conselho. É uma opinião pessoal ou é um conselho em geral sobre a lei? Aí você tem que diferenciar, você tem que entender que nem tudo se aplica a você. E você tem que, então, buscar uma informação para confirmar aquilo. E isso, às vezes, acontece muito na comunidade latina. Muito, 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 muito. Os grupos de WhatsApp, como eu falei, as igrejas, os amigos. E a gente sempre tem que ficar, às vezes, combatendo coisas que não existem na lei. Porque alguém falou, viu um vídeo, alguma coisa assim. Enfim, isso é importante também, uma dica, de sempre questionar a fonte das informações e também buscar por si próprio, uma opinião de um profissional na área. Eu acho que isso é super válido, importante para vocês. E tem que pensar que o conselho legal não é que você vai levar seu carro para o mecânico. Não, como é que a gente fala? O de filuba aqui, Sim. O diagnóstico. Diagnóstico, sim. Talvez tenha muitos carros como o seu. E talvez tenha o mesmo problema que o seu. Mas o conselho legal não é como isso. Você tem sua vida, você tem seu passado, sua experiência. E cada processo legal, cada processo migratório é diferente. Então, talvez o seu amigo falou, sim, meu processo foi assim. Mas seu processo talvez vai ser muito diferente. E isso vai com o outro ponto.
os advogados vão te ajudar com os documentos, os formulários para a imigração e a lista de todas as informações que você precisa preencher e dar para a imigração para o seu caso. Talvez você tenha uma lista do Google, talvez tenha a lista de documentos que o paralegal falou. Mas talvez sua história, seu caso, precisa de mais documentos, precisa de mais conselho legal para saber se pode fazer o processo que todo mundo faz ou se você precisa de algo específico para você. E nesse ponto, né, é importante lembrar que preenchimento de formulários é uma questão, todo mundo diz, é simples. Mas a forma de responder o formulário é um conselho legal. Então, você dizer sim ou não em uma pergunta específica, só um advogado deve aconselhar se deve falar sim ou não. Um paralegal ou um consultor não tem a licença de poder dizer, olha, você deve falar sim nessa pergunta e as consequências. Então, isso, infelizmente, a gente vê, né, muitas pessoas, né, dando esse conselho quando não deveriam, ou então mesmo achando que estão fazendo certo, mas não sabem as consequências futuras daquele passo. Ótimo. Eu acho que a última dica, ou diferença grande que a gente vê entre um advogado e talvez um paralegal, um consultor, são as obrigações éticas, né, entre os dois. Então, nós, como advogados, nós somos obrigados a cumprir com certas regras e leis éticas. Então, exatamente como a gente estava falando agora sobre a consulta, né, os conselhos legais. Nós, como advogados, não podemos ir num vídeo e falar assim, olha, esse é o meu conselho para você. Isso não pode. A gente tem que fazer uma avaliação individual, né, dos fatos do seu caso, da sua vida, a sua história imigratória, para então dar o conselho legal, né, bem específico para você. E os paralegais? Tem a mesma obrigação? Não tem. Eles vão na escola para aprender a preencher formulários, aprender a lista de documentos. Eles não têm a obrigação do bar. Eles não têm a obrigação de... e não queremos dizer que eles não são éticos, né? Só queremos dizer que eles não têm esse mesmo... A gente faz um juramento como advogados para representar as pessoas, para que o nosso profissionalismo vai estar com vocês, que vocês vão sentir que estão bem representados. O paralegal vai dizer, aqui está a informação, a imigração recebeu e já tem um caso. Mas se a imigração precisa de mais informações, se a imigração precisa de evidências, se a imigração tem perguntas, você assinou um formulário que diz, se o preparador do formulário não é advogado. E essa é a grande diferença, que conosco você vai ter a representação legal, você vai ter alguém que vai te defender ante a imigração. Eu gosto desse ponto, é importante destacar um segundo ponto relacionado a isso, que seria, e se não der certo? Né? O que acontece se o processo, né, houve um erro ou não for aprovado? Né? A nossa ética, nós vamos te dar as opções e como nós podemos ajudar ou a apelar, ou reaplicar, ou buscar uma segunda alternativa. Já um paralegal consultor não tem isso, né? Eles não têm essa obrigação de te falar assim, olha, existem essas alternativas. Muitas vezes a gente vê, infelizmente, muitos paralegais ou empresas de imigração prometendo 99% de aprovação em certos tipos de casos. Gente, isso não existe, né? Não existe garantia de resultado no mundo de imigração. A nossa ética, a gente não pode. Nós podemos garantir que nós vamos dar o melhor serviço, a melhor preparação, a melhor assistência jurídica, mas não tem garantia de resultado. Então, tome cuidado quando você vê uma propaganda de, sei lá, um percentual alto, sabendo que aquilo provavelmente não é um advogado, porque ele pode fazer algumas divulgações que nós, advogados, não podemos, né? Eu nunca vou falar isso porque não é uma realidade que a gente trabalha, e nem a nossa ética. Enfim. Mais algum outro conselho nesse ponto? Acho que não. Acho que a presença de um advogado de imigração fez muita diferença. Eu estou pensando... Na imigração,
talvez escutou falar de inadmissibilidade, uma palavra estranha também no inglês. O que quer dizer? Quer dizer que a lei tem talvez algum problema, como o seu caso, talvez por um crime que você cometeu, talvez porque você ficou nos Estados Unidos mais do tempo que você precisava, talvez porque você entrou nos Estados Unidos sem visto. Então, esses problemas da imigração, a imigração vai falar inadmissibilidade. Um paralegal ou um consultor não vai ter muita informação legal para saber como fazer o seu caso. Então, como advogados, temos a formação legal, jurídica, para poder ajudar a vocês e saber, ok, talvez precise de um waiver, um perdão, uma maneira de ficar nos Estados Unidos ou uma maneira de ter o green card, um visto, mas não tem que pensar, porque eu cometi um crime, não posso ter um green card, ou porque eu fiquei mais do tempo permitido. Então, essa é outra das diferenças muito mais importantes. E eu vou falar uma coisa que o Maurício não vai gostar. Ele é muito humilde. Ele é muito humilde. Mas quando, por exemplo, um advogado acompanha um cliente em uma entrevista, faz a diferença o advogado que está do seu lado. E aqui em Salt Lake, pelo menos, né, nós representamos muitos clientes em entrevistas aqui. E quando o Maurício vai, quem é que cumprimenta ele falando oi, por nome? São os oficiais de segurança, os próprios oficiais conhecem ele. E isso dá uma segurança, né, do lado do oficial que vai fazer a entrevista e também do cliente. Então, a gente entende que reputação é muito importante. A gente sempre vai fazer o nosso melhor, se esforçar para manter esse relacionamento com todas as partes da melhor forma possível. Como é que se faz isso? Representação ética, correta e mantendo tudo, né, dentro das normas das leis aqui. Então, pessoal, chegou a hora das dicas do episódio. A primeira, tem que se manter informado. As leis da imigração vão mudar cada ano, cada mês, às vezes. Temos eleições de presidente. As leis vão mudar muito. Precisa de alguém que pode ajudar você a ter a informação, as leis e os documentos mais atualizados da imigração. Se você cometeu um erro, é possível que a imigração vai te rejeitar o processo. Então, muito cuidado. Ótima dica, tá? Segunda dica, essa é uma dica pessoal aqui. Evite qualquer tipo de promessa, garantia de resultado, como a gente acabou de mencionar, né? Sempre busque 1, 2, 3 opiniões de advogados ou de escritórios e perguntem, né? Como é que você pode garantir uma coisa que não é do seu controle? Lembrando que o processo imigratório é um processo que vai ser decidido por um oficial da imigração. Então, realmente é importante você levar em conta que a garantia de resultado, a nossa ética não permite e também eu não acredito que seria viável a gente poder fazer isso. Minha dica. Também uma dica minha, pessoal. Também falei no episódio de hoje. Seu caso é diferente ao caso do seu amigo ou seu familiar. Então, se você talvez uma pessoa fala, sim, você pode fazer a mesma coisa. Não, por favor, não faz a mesma coisa. Fale com alguém, fale com um advogado. Entre em contato com a gente. Queremos que você tenha o caso seu e que tenha a informação que precisa para o seu caso. Ótima dica. Gostei dessa. Também outra dica. Terceira? Quarta? Quarta. Eu acho que é a quarta. Quarta dica. Se você decidiu contratar um escritório ou um advogado, extremamente importante, leia o contrato que você está assinando. O que a gente vê de gente que contratou um escritório e não teve a menor noção, né, das limitações daquela representação, ou o que já estava sendo excluído daquele contrato. Então, leia o contrato com cuidado. Se não está no seu idioma, pede para eles traduzirem, porque o direito seu é de entender bem o que você está contratando. Também gostei muito dessa, porque eu sei que os contratos dos advogados são... É uma loucura. muito para ler, mas tenha cuidado, muito importante. Seguinte, somos advogados, falamos que temos ética,
que não vamos falar o que você fala conosco, com ninguém. Precisamos da verdade. Por favor, seja honesto. Forneça todas as informações que talvez você não quer falar com ninguém. A gente não vai te julgar. Queremos saber tudo que você precisa para que tenha um bom processo com a imigração. Se você não fala de alguma coisa que talvez o juiz ou o oficial da imigração vai dizer depois, mas você não se lembra disso? A gente quer saber, para saber como responder à imigração. Então, por favor, seja honesto. Ótimas dicas. E aí, o que vocês acharam? 5 dicas de advogados sobre como contratar um escritório. Então, eu acho que isso, né, resumindo, é o nosso episódio de hoje. Rapidamente, né, nós falamos sobre quem nós somos, o nosso escritório, qual o papel de um advogado e também como escolher ou um advogado ou uma consultoria, o que for, né? O que você achar melhor para você, nós apoiamos. Mas simplesmente pedimos, tome um pouco de cuidado, né? E siga as nossas dicas ao escolher, né, o seu profissional. E o que tem no próximo episódio, Maurício? Dá uma dica aí. Sim, então eu quero perguntar uma coisa a vocês para se preparar para o próximo episódio. E se vocês têm a resposta, pode me enviar. Por que é que as entrevistas no consulado para vistos de não imigrante, pensemos visto de turista, de estudante, por que são tão frequentemente negadas? Opa! Essa é uma boa pergunta. Se são negadas, eu posso apelar? Tem algum recurso, alguma maneira de falar com o consulado e dizer, por favor, apruebe? Essa pergunta é muito boa, né? É muito boa. Todo mundo tem essa duvidinha aí, Sim. Ou de você mesmo, de outra pessoa. Então, fiquem ligados no próximo episódio. Esse é o tema. E, se gostaram desse episódio, gostaram do nosso podcast Vozes Imigrantes, dá uma seguida, né, nas nossas redes sociais, no YouTube. Manda para aquela pessoa lá que está pensando em contratar ou está pensando em vir para os Estados Unidos. Será um prazer, né, compartilhar essas informações. Muito obrigada. Muito obrigado também. E até a próxima. Até a próxima.